Fala, meus queridos, belezinha? Tudo bem? Alexandre Antônio na área aí. É o Olímpia, né? Vocês já sabem. Todo mundo sabe que é o Olímpia que o Fluminense vai pegar nas quartas de finais. É um velho conhecido nosso. Fomos eliminados por esses caras na 2013. Aquele time campeão de 2012, brasileiro. Em 2013 foi para a Libertadores, caiu nas quartas de finais pro Olímpia. O Defensores del Chaco. Time bom, mas foi eliminado. Então tá aqui. Tá na garganta. Aí, ano passado, cara, o Fluminense na terceira fase da Taça Libertadores, para classificar para a fase de grupos, o Fluminense vai eliminado para o Olímpia do Paraguai. Ano passado, ó, tinha Cano, tinha Arias, Felipe Melo, David Braz, Martinelli, André, foram eliminados nos pênaltis. 4-1 nos pênaltis para a equipe do Olímpia do Paraguai. Então, o time que está entalado na nossa garganta eliminou o Flamengo nas oitavas de finais. Acho que o Flamengo deu muito mole para ser eliminado. O Flamengo tinha muito mais time, muito mais qualidade, mais jogadores, de resultado, de resolver a questão num drible, numa jogada individual, numa oportunidade, resolver a questão, e o Flamengo não conseguiu, cara. Venceu 1-0 no Maracanã, num jogo em que foi muito parelho ali, cara. O Flamengo teve duas grandes chances apenas, contando com gol. O Olímpia também teve uma bola na trave. Eles acabaram o jogo no Maracanã numa festa tremenda, porque sabiam que no Defensores del Chaco o jogo seria diferente. Aí toda a atmosfera, os caras soltaram fogos depois do jogo, coisa que não é nem permitida pela Conmebol. Aí jogaram com uma vontade, com sangue nos olhos, coisa que faltou ao Flamengo. Isso é um alerta para os nossos jogadores. Tem que ter esse tesão, tem que ter essa vontade para ganhar lá. Isso foi em 2013, faltou em 2013, faltou no ano passado também, esse tesão. Cara, ano passado, teve até, se não me engano, foi nesse jogo que o Gabriel Teixeira perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Depois desse jogo aí, ele ficou com um filme queimadaço com a torcida, o Mário teve que negociar ele. Mas tem que ter tesão dobrado, irmão. Mas muito tesão para ganhar esse jogo lá no Defensores del Chaco. Não basta ter um time de qualidade. E Flamengo também, irmão, nas oitavas, tá? Eu preferia pegar o Flamengo. Por conhecer, por jogar duas vezes no Maracanã, um terreno que a gente conhece. Eu não tenho medo do Flamengo, eles vão pipocar em jogo decisivo. E eu quero meu currículo aqui. Eliminei o Flamengo nas quartas de finais da Taça Libertadores. Eliminei o Argentino Júnior nas oitavas, Flamengo nas quartas, o Inter na semifinal e peguei o Boca na final. Queria esse currículo bonito para apresentar como campeão da Libertadores. Mas o Flamengo deu mole. Faltando vontade, faltando tesão no primeiro jogo. No jogo da volta também. O Flamengo irreconhecível. Muitas falhas, mal escalado. Ayrton Lucas no banco de reservas. O cara não colocou o Pedro no segundo tempo. Não sei porquê, ainda bem. Eliminou o Flamengo. E tomar 3 gols de cabeça, irmão. O Fluminense tem que ficar atento com isso aí. Tem um anão fez um gol no Flamengo de cabeça. O goleiro do Flamengo tomou um gol, coisa que o Fábio nunca vai dar um mole desse, né? Avisa o pessoal do Olímpia aí. Não adianta dar cabeçada no meio da rua, como aconteceu no jogo contra o Flamengo. O cara deu uma cabeçada na bola, cabeceou a bola lá do meio, quase na intermediária. O goleiro do Flamengo aceitou. Isso não vai acontecer. E os zagueiros do Fluminense também são bons na cabeça. O Felipe Melo, o Nino, o Marlon. Então são jogadores que são bons na bola aérea. Então, 3 gols. Tomar 3 gols umas oitavas de finais, de cabeça, com um camarada de 1,60 m, o Flamengo pediu para ser eliminado. Então não é um adversário. No papel, jogador por jogador, do goleiro ao centroavante, não é melhor do que o Fluminense, mas não é mesmo. E não era melhor contra o Flamengo. Mas tinha vontade, tinha desejo de passar pelo Flamengo, que era o dobro do desejo do Flamengo de passar para as quartas de finais para pegar o Fluminense. Espero que o Fluminense entre focado nisso de, quero decidir no Maracanã. Eu quero fazer a final no Maracanã. Eu quero ser campeão da Libertadores no Maracanã. É isso que tem que estar na cabeça do time do Fluminense. Olha, eu quero passar pelo Olímpia e quero pegar o Inter ou o Bolívar lá na semifinal, depois chegar na grande final com o Palmeiras, com o Racing ou com o Boca, com quem vier. É vontade de conquistar esse título. É isso que o Fluminense precisa ter. Porque bola, nome de jogador, salário, investimento, o Fluminense também é bem maior do que o do Olímpia do Paraguai. E o Olímpia com problemas, né? No começo da temporada ficaram 40 dias sem vencer, problema financeiro. Ele demitiu o técnico antes das oitavas de finais, antes de encarar o Flamengo. Era o Aguirre, mandaram o Aguirre embora, chamaram o Arce.
lateral histórico do Palmeiras, jogou também no Grêmio na lateral direita, agora é treinador, troca de técnico, teve youtuber do Flamengo comemorando, pegamos o Olímpia, fazendo gracinha, comemorando porque ia pegar o Olímpia, aquele histórico de 40 dias sem vencer, técnico sendo trocado, problemas financeiros, então eles acharam que o Olímpia seria a moleza. Mas não é, futebol se resolve dentro de campo. Não adianta dinizismo, não adianta cano, não adianta ganso, não adianta bons jogadores. Se na bola rolando, você marca mais, você pega mais, você é malandro, você é inteligente, você provoca o adversário. Libertadores é assim, cara. É no momento certo de dar o bote, rouba uma bola, se impor, a torcida cantar os 90 minutos, como a torcida do Olímpia cantou os 90 minutos, aquela onda preta e branca na arquibancada, que eu tenho certeza que a torcida do Fluminense fará o mesmo no Maracanã, no jogo da ida, aquela onda verde, branca e grená, empurrando o time os 90 minutos. E mesmo com essa crise anterior às oitavas de finais, que fez youtubers flamenguistas comemorarem o sorteio, mesmo assim os camaradas foram líderes do grupo H, num grupo que tinha o Atlético Nacional, que é um time grande, e tinha o Patronato e o Melgar, que é meia boca. Mesmo assim eles tiveram 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Somaram 14 pontos. 4 pontos a mais do que o Fluminense. Por isso que eles vão decidir em casa no Defensores del Chaco. E é um adversário conhecido, que está entalado, eliminou o Fluminense 2 vezes, eliminou numas quartas de finais. Mesma fase agora. E eliminou o Fluminense no ano passado na fase de grupos. Olha só. Em 2013, quando eles eliminaram o Fluminense nas quartas de finais, o primeiro jogo foi 0-0 em São Januário. O jogo da volta no Defensores del Chaco foi 2-1. No time, engraçado, o Abel Braga era o técnico em 2013 e era o técnico no ano passado. Nas 2 vezes que o Fluminense foi eliminado por Olímpia. Era o Abel Braga o treinador. Em 2013, tinha grandes jogadores. Thiago Neves, Fred, Sobis, Carlinhos, Cavalieri, Jean. Então, um baita time, mesmo assim, foi eliminado no Defensores del Chaco. Já no ano passado, que foi na terceira fase, vencemos no Maracanã por 3-1, perdemos no Defensores del Chaco por 2-0, o jogo foi para disputa de pênaltis, 4-1 para o time do Olímpia. Aí o Fluminense foi eliminado nem chegando na fase de grupos. Olha a escalação do time do ano passado, que foi eliminado para o Olímpia na fase de grupo. Na fase de grupos não, na terceira fase. O Abel jogava com 3 zagueiros, era Nino, Felipe Melo como um líbero e o David Braz, 3 zagueiros. O meio de campo era sem criação, não havia criação naquele meio de campo. Era o Calegari como ala pelo lado direito, o Cris Silva como ala pelo lado esquerdo. Está explicada a eliminação. E nos 2 volantes, André e Martinelli. E cadê o meio armador? Não existia, não tinha meio armador. O Ganso era reserva nessa época e o Nonato também era reserva. Era um volante que chegava mais próximo da área e também sabia criar alguma coisa. O trio de ataque era muito forte. Era o Luiz Henrique na direita, o Arias na esquerda e o Cano como referência. Acabou sendo eliminado aí na disputa por pênaltis por 4-1. O goleiro é o Fábio. Não pegou nenhum pênalti nessa fase. Gabriel Teixeira perdeu um gol cara a cara com o goleiro, ficou com o filme dele completamente queimado. Se é para deixar um pouquinho animado, né, uma informaçãozinha, em 2021, o Flamengo, que foi eliminado agora, em 2021, isso que também deixou eles bem animados no sorteio para as oitavas, fez no agregado 9-2 em cima do Olímpia. Meteu 5-1 no Maracanã e venceu de 4-1, venceu o Olímpia no Defensores del Chaco. Viu como é possível? O Flamengo venceu o Olímpia no Defensores del Chaco por 4-1. No agregado, 9-2. Se não me engano, também foram umas quartas de finais. Então é possível sim. E o Fluminense tem que olhar para esses jogos que o Flamengo fez, esses 2 jogos, nas oitavas de finais, o jogo que o Flamengo fez no Maracanã, e o jogo que o Flamengo, principalmente o jogo que o Flamengo fez no Defensores del Chaco, em que ele tomou 3 gols de cabeça, de bolas aéreas, de escanteios. O Fluminense tem que usar esse jogo como parâmetro e não repetir os erros. Dobrar a vontade, dobrar o desejo, acertar essa escalação, acertar esse meio de campo, principalmente na área da criação de jogadas ali no meio de campo, e fazer o seu bom futebol. O Fluminense sabe jogar futebol, o Fluminense sabe ter um bom time. Mas o que tem acontecido nos últimos jogos deixa a gente um pouquinho preocupado.
Mas tem tido dificuldade, teve dificuldade contra o Argentino Júnior. E se o Fluminense deu mole que deu contra o Argentino Júnior, classificou, belezinha, show de bola, mas deu mole. Botou a classificação em risco em algum momento. O Fluminense decidiu ali no finalzinho, com um golaço do Samuel, depois o gol do JK, mas o jogo estava caminhando para os pênaltis, já tinha torcedor ali com a pressão arterial lá no teto. Se der um mole desse, no Defensores del Chaco, com aquela pressão da torcida do jogo, a gente vai decidir fora de casa, irmão. Não vamos decidir no Maracanã. O empurrão da torcida, cantando ali os 90 minutos. É jogar fora. Então, um jogo que não pode ter erro, esse jogo de dar volta no Defensores del Chaco. E olhar para o jogo do Flamengo e usar como parâmetro. Olha, o que eles fizeram de errado, vão fazer diferente. E vão passar de fase. É isso aí. É difícil? Pode ser difícil. Encarar o Olímpia no Defensores del Chaco pode ser difícil. No Maracanã também pode ser. Mas quem vai fazer esse jogo se tornar difícil ou fácil é o futebol que a gente vai jogar, a forma como a gente vai encarar essa partida. A gente pode fazer com essa fase, essas quartas de finais, se tornarem tranquilas. Como o Flamengo fez em 2021, 9-2 no agregado. O Flamengo pode transformar isso numa classificação tranquila. Basta fazer o seu bom futebol, basta minimizar os erros, basta escolher as melhores peças para colocarem dentro de campo. E nisso o Fernando Diniz tem que fazer. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.